Olá, aluno, tudo bem? Vamos falar sobre saúde mental? O que é saúde mental para você? Essa é uma das primeiras perguntas que você tem que responder, primeiro para você, para depois você ter um panorama maior sobre a saúde mental da população de forma geral. Eu acredito que durante esse período de confinamento, as pessoas estão passando por quem tem depressão está numa situação muito pior e quem não tem está passando por distúrbio de ansiedade. Então, assim, antes de olhar para o outro, primeiro olhe para si e tente identificar em você algum sintoma que mentalmente está diferente do que é o seu habitual. Você tinha uma rotina que mudou, não estou falando que você não tem uma rotina agora, acredito que você tenha estabelecido uma outra rotina. Mas assim, você tinha uma rotina que mudou, você tinha hábitos que foram enraizados outros hábitos e às vezes os hábitos que você já tinha foram esquecidos. Então assim, olhe primeiro para você e eu acho bacana que como vocês ainda estão no primeiro ano, é interessante que vocês pensem assim: eu vou escrever, independente de criar um argumento, me posicionar com relação a algo, escrever sobre o assunto, para vocês mesmos terem a percepção do que vocês querem falar, do que precisa ser dito de acordo com a sua opinião. É a sua opinião, tá? Não é uma redação dissertativa argumentativa, é a sua opinião. Então, assim, eu pontuei algumas situações para que a gente possa ter em mente, ter na nossa cabeça sobre o que a gente pode falar. Então, as questões são as seguintes. Não estou bem mentalmente. Às vezes eu me sinto muito feliz, às vezes eu me sinto muito alegre. Eu tenho alterações de humor bruscas e constantes. Ou as pessoas estão tendo, as pessoas de forma geral na sua casa, as pessoas com as quais você convive. Escreva sobre. E estabeleça critérios, situações que podem ser pontuados e podem ser apresentados para você ou para essa pessoa como uma forma de não esquecer o que está acontecendo, o que eles estão passando, mas que eles possam se distrair em cima disso. Primeiro ponto que eu coloquei aqui é a criação de hábitos. É importante, eu sei que é muito difícil, ainda mais que você está em casa 24 horas por dia. Na maioria das vezes, a grande maioria dos meus alunos não saem mesmo, ficam só dentro de casa. Então, assim, estipule um horário para você dormir e para você acordar todos os dias. É muito importante que você tenha essa constância, porque o seu organismo, ele sente que existe um prazo para você descansar, um prazo que já houve um descanso que você tem que acordar. Então, assim, e não é só um hábito de dormir e acordar, mas crie um hábito de estudo, sabe? Na segunda-feira, durante 30 minutos, eu vou ler um livro. Na terça-feira, durante 2 horas, eu vou estudar matemática. E é estudar, é recolher o material, é ler o livro, é fazer exercícios para treinar, para que o, o ensino, a educação, o material, a disciplina que você estava estudando entre na sua mente e aquilo seja realmente aprendido, que tenha sido efetivo o aprendizado. Outra questão, tenha consciência que você está no lugar aonde deve estar. Às vezes, a ansiedade vem justamente em cima de questões onde a gente pontua assim: ah, mas eu queria tanto estar fazendo tal coisa, ah, mas eu queria tanto estar fazendo tal coisa. E esses pensamentos de querer estar e não estar geram uma frustração. O nosso inconsciente, ele manda mensagens para a gente o tempo inteiro de eu queria, mas eu não estou. Eu queria, mas eu não estou. Isso vai nos frustrando e deixando a gente cada vez mais triste. Então, assim, tenha consciência que o momento presente agora era o momento em que eu deveria estar em casa com a minha família e eu estou aqui e tudo bem. Ter consciência do quanto os seus familiares precisam de você, do quanto você precisa dos seus familiares, as pessoas que estão no entorno fazem todas as partes
de um propósito comum, faz com que você não fique com essa ansiedade pensando no o que poderia ser, onde eu poderia estar fazendo outra coisa. Conscientize-se de que você está no lugar correto e pronto, aceite isso. Outra situação, você cresce diariamente. Gente, não estou falando crescer em estatura, não, em tamanho, o tanto que você está comendo, você está crescendo, não. Eu estou falando do seguinte, você cresce até quando você não faz nada, você cresce mentalmente. O que tem acontecido? Quando você está vendo uma série do Netflix, eu tenho certeza que você vê uma série prestando atenção na série. Aquilo está trazendo para você a aquisição de algum conhecimento, de alguma coisa. Nada que chega até a gente não gera um aprendizado, isso gera um aprendizado. O nosso cérebro, ele tem uma plasticidade de se acomodar às situações e de transformar essas situações para a gente. Então, assim, pense que, ainda que hoje eu não faça nada, eu entrando numa rede social, trocando uma palavra com um amigo, ele falando alguma coisa para mim, eu estou adquirindo um conhecimento dele, ou ainda estou passando um pouco do meu conhecimento para ele. Então não pensa que você não está aprendendo nada. Até a própria inércia que a situação está nos submetendo de não fazermos nada e tudo bem, está fazendo com que a gente cresça. A gente está treinando a nossa paciência, a gente está treinando a nossa resiliência, a gente está treinando a nossa calma, a nossa acomodação a uma nova estrutura. E tudo isso é aprendizado. O seu cérebro, ele está, como é que eu posso falar? Ele está fotografando todas essas situações e está guardando. Se isso vai servir no futuro para alguma coisa, a gente não sabe, mas tudo que a gente está adquirindo hoje é um aprendizado para alguma situação que a gente vai passar. Eu acredito nisso. Outra situação. Você tem muito mais tempo do que você pensa. O tempo que é desperdiçado, às vezes, em rede social, que é aquele tempo que você fala assim, poxa, hoje eu não estudei nada. O que você ficou fazendo no momento em que você não estava estudando? Então, você tem que pensar a seguinte situação. Eu tenho tempo, tá? E o tempo é igual. O tempo que eu tenho para mim, o tempo que você tem para você é igual todos os dias. Se nós duas, acordarmos às 6 horas da manhã e formos dormir à meia-noite, hoje é uma segunda-feira, né? Que eu tô gravando o vídeo que vai para quarta-feira para vocês. Eu, na minha segunda-feira, eu tenho a mesma quantidade de tempo que você tem. No entanto, a gente tem que pensar assim, como é que eu estou aproveitando o meu tempo e como você está aproveitando o seu. Eu tenho um roteiro diário das coisas que eu tenho que fazer. Então, assim, eu sigo esse roteiro, eu acesso as redes sociais porque eu quero saber das notícias, eu quero saber o que está acontecendo com as pessoas, mas eu tenho um norte. E eu tenho que atingir esse meu norte, eu tenho que fazer todas as tarefas que eu me destinei a fazer, que eu já estipulei na minha planilha de roteiro aqui. Então, assim, depois que eu fizer tudo isso, eu posso optar para fazer o que eu quiser. Eu posso ficar em rede social, eu posso ir para Netflix, só que, em detrimento de qualquer coisa, eu tenho mais atribuições para serem entregues no outro dia. Será que não seria bacana eu já adiantar essas atribuições, essa matéria que eu tenho que estudar, esse trabalho que eu tenho que realizar, para amanhã eu poder ter um pouco menos de calma ao realizar os trabalhos? Mais uma situação que eu pontuei. Você nunca está sozinho. Sempre vai ter a sua mãe, o seu pai, sua avó, seu avô, um companheiro, alguém no telefone, um amigo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, em alguma rede social, que vai falar com você em algum momento. Então, primeiro, não se vitimize, não se sinta o coitadinho, tá? Mas assim, veja que você tem pessoas, você tem uma rede de apoio atrás de você, que eles vão te ajudar de alguma forma a fazer com que você passe por essa situação, que é uma situação que vai passar, graças a Deus, nada é permanente, tudo é transitório. Essa situação que você vai passar e você vai sobreviver e vai dar tudo certo. Muito pelo contrário, você vai crescer ainda mais por você ter passado por essa situação. Outro ponto que eu gosto muito de frisar pensa da seguinte forma: as coisas não são tão ruins quanto você imagina. Você tem um lar, você tem comida, seus pais continuam recebendo.
Você tem uma estrutura física na sua casa muito confortável, eu tenho certeza disso. Você tem um suporte emocional, que são as pessoas que estão com você, que te ouvem, com quem você faz trocas, adquire e passa coisa para elas. Então, assim, existem pessoas em condições muito piores que a nossa. Eu não falo dessa forma para que você se console com o pesar do outro, mas que você seja grato por todas as coisas que rodeiam você e que fazem parte da sua vida hoje. É uma situação que, assim, para mim, serve desde o começo, desde quando nós entramos em quarentena e permanecemos em confinamento, desde o dia 16 de março. Mude a você mesmo no momento em que você vê que as resoluções que você criou, as coisas que você criou de concretas na sua cabeça, já não são tão concretas. Se você quer dormir um pouco mais tarde para no outro dia acordar um pouco mais tarde, se você quer dormir um pouco mais tarde porque você está adiantando um trabalho da escola, está estudando um pouco mais, você tem que ter a visão do seguinte: como as coisas funcionam para você? Eu não posso criar uma meta para você do que você tem que fazer, porque às vezes essas metas que eu crio para você, elas servem para mim, não servem para você. É muito importante que você olhe para você, e a pergunta inicial foi justamente essa: como anda a sua saúde mental? Você pode escrever sobre isso e, nossa, eu tenho certeza que vai ter muito o que escrever. Então, assim, cultive essa mudança dentro de você. Ah, professora, é tão ruim sair da nossa zona de conforto. Eu que o diga, o quanto eu tenho saído diariamente, constantemente da minha zona de conforto. Até porque, por mais que eu imaginasse o quanto era difícil ir para a escola, pegar 2 conduções para ir, 2 conduções para voltar, a parte física, o meu corpo no confinamento, ele está sentindo muito mais do que quando eu saía para ir para a escola. Então, é isso que você tem que pensar. O que é bom para você hoje que funciona e o que não está dando certo que eu posso mudar. Vamos escrever sobre, vamos praticar a nossa escrita, leia sobre algo na internet, não é copiar a ideia do outro, já falei isso várias vezes, é você ler para você ter uma base, só que escrever sobre você, só você sabe. Eu não sei escrever sobre você, sua mãe não sabe, seu pai não sabe. O que passa dentro da sua cabeça, o que passa dentro do seu coração, cabe a você externalizar da maneira mais fluida possível, mais fluente possível, para que seja entendido para a pessoa que vai ler a sua redação. Eu espero que a gente se encontre logo. Um abraço. Tchau, tchau.